Nós estamos começando o nosso programa ao lado de uma das pessoas mais conhecidas, festejadas e importantes da televisão brasileira, Cid Moreira. Nós estamos no Shopping Cidade Jardim, onde está sendo lançada uma nova versão, uma nova tradução da Bíblia, de forma tal que vai deixá-la muito mais próxima, vai deixá-la muito mais acessível a todos aqueles que se interessam pela obra. Antes do Cid falar comigo, deixa eu mostrar para vocês como está o coquetel que começa a partir de agora do lançamento oficial dessa nova versão. Não saia daqui. Cid, por favor. Ok, com o prazer de rever você. Eu volto em seguida. Ok. Olha, vamos explicar melhor a razão deste encontro. Depois eu vou voltar com o Cid Moreira. Eu estou com o Mark Carpenter, que é o diretor-presidente do Mundo Cristão, que está editando essa nova tradução da Bíblia. É uma edição, uma versão transformadora, não, Mark? Queria que você explicasse ao telespectador. Vocabulário, estruturas gramaticais, tudo mais acessível. É, isso aí. A nova versão transformadora é uma nova edição da Bíblia, que foi lançada recentemente, nas últimas 2 semanas. Hoje é o grande evento de lançamento, estamos trazendo agora para o Brasil. O que essa tradução tem de diferente é que ela combina uma fidelidade muito grande às línguas originais da Bíblia, o grego, o hebraico, o aramaico, com uma grande fluência para quem fala português hoje no Brasil. Entendi. Então, ela é fiel e ela também é extremamente fluente e comunicativa. Então, esse é o grande diferencial que nós temos. Estamos muito animados com a qualidade do texto. Foram 6 anos de trabalho. São 500 mil exemplares que estão saindo. 530 mil exemplares, para ser mais preciso. Olha, por exemplo, na Bíblia você lê enxúndias nas ilhargas, é isso? É isso que está escrito aqui? Que quer dizer barriga que acumulou gordura. Vai ficar muito mais acessível você ler barriga que acumulou gordura do que enxúndias nas ilhargas. Isso é um mix de grego, de aramaico. Pois é. O que a gente tem que lembrar é que os escritores originais da Bíblia, eles escreveram cartas, poemas, histórias, narrativas, como eu escreveria uma carta para você. Então, com o intuito de comunicar. Agora, se a gente pegar depois de 3.000 anos, aquela mesma carta, ela é indecifrável praticamente aqui no Brasil. Então, o que a gente precisa fazer? Entender qual foi a intenção do escritor e duplicar essa comunicação para quem fala hoje português aqui no Brasil. Parabéns, Marco. Parabéns ao Mundo Cristão, que você preside. Um raro brilho. Obrigado. Muito obrigado. Vou voltar com o Cid Moreira lá, vamos? Veja só, agora voltei com Cid Moreira, que é o protagonista de tudo isso, não é? De fato, não é, Cid? A palavra que aparece na Bíblia, rubicundo, agora é moreno, porque ninguém... Quem é que vai saber o que é rubicundo? Quem é que vai saber o que é rixosa e iracunda, que quer dizer briguenta, que só sabe reclamar? Quer dizer, a Bíblia, a partir desta edição pilotada por Cid Moreira, fica muito mais acessível. Vitupério, nem todos sabem que é desonra. Concupiscência da carne, desejo intenso pelo prazer físico. Essa Bíblia não está sendo pilotada por mim ainda. Poderá ser. A Bíblia que eu gravei, de Gênesis a Apocalipse, foi a SPB, a linguagem de hoje. Mas essa daí, o próprio nome está dizendo, é uma nova versão transformadora. Então, pelo pouco que eu li, ela é mais sucinta, mais expressiva, enfim, é uma linguagem nova que, se eu fosse gravar a Bíblia novamente, eu adotaria. E você não vai gravar esta?
Será? Eu sei que você demorou. Peraí. Você demorou 6 anos. Peraí, eu fiz 89 anos. E aí? E Será daí? que eu vou ter fôlego ainda? Vamos dizer que eu grave 3 anos. Né? Será que eu vou aguentar? Claro que vai. Você está ótimo. Bom, eu acho que nós dependemos da vontade de Deus. Sem Ele, nada é possível. Então, se for a graça de Deus que eu grave essa Bíblia transformadora, eu farei com o máximo prazer. Cid Moreira, você demorou 6 anos para gravar toda a Bíblia. Eu acredito que tenha sido um dos maiores desafios da sua vida, não é? Mas, em compensação, a sua participação foi altamente recompensada, porque se calcula que mais de 30 milhões de discos foram produzidos e muito mais em cima disso tudo. Passou de 30 milhões. Mais de 30 milhões. Eu, quando gravei passagens bíblicas, foram CDs, e na época áurea do CD, esses CDs foram vendidos em bancas de jornais. E por um preço bem inferior ao praticado na época, que ia de 18 até 25, 26, não é? É verdade que você era uma pessoa, não digo que sem fé, mas não tinha assim uma fé exacerbada. E quando você começou esse trabalho bíblico, você adquiriu uma fé muito grande que você conserva até hoje. Olha, desde pequenininho que eu recebi, sei lá, uma vontade assim de, quando a família se reunia assim após o almoço, tomar um solzinho no quintal e tal, eu, sem saber por que, pegava a Bíblia, e era uma linguagem clássica, ainda no tempo do PH, e eu lia Provérbios, gostava de ler assim, olha aqui, pai, imaginou eu com 11 anos falando isso? Quer dizer, eu nem sei por que eu estava fazendo aquilo. Então, daí houve, depois de um longo período, né, que, vamos dizer assim, eu me afastei da Bíblia. Seu pai era bibliotecário? Foi, e premiado ainda no Diário Oficial Bibliotecário número 1 do Estado de São Paulo, em Taubaté, isso. E, por coincidência, ele substituiu o pai da Hebe Camargo, que era bibliotecário no colégio. Olha só. Tem história, tá vendo? Muitas. Você nunca pensou em escrever um livro? Você já escreveu um? Não, eu não, mas a minha mulher sim. Ela escreveu o Boa Noite. Boa Noite, mas você não pensa em colocar essas reminiscências? Não, eu estou pensando que ela escreva então o segundo Boa Noite, que tal? Os Boa Noites têm muita história, não é, Cid? Muita história. Você sente saudades? Você sente saudades? Agora, por exemplo, a TV 100 está fazendo um documentário meu, da minha vida. E com isso as reminiscências vão aflorando. Entendi. E muitas assim que estavam lá, adormecidas no meu baú, elas estão ressurgindo. Por exemplo, eu quando saí de Taubaté e fui contratado pela Bandeirantes aqui no Rio, as pessoas que estavam lá e trabalhavam comigo, imagine, Dias Gomes, Mário Lago, Janete Claire, Ivani Ribeiro, Dárcio Ferreira. Que maravilha, que geração. Um time maravilhoso. Pô. A sua mulher, a Fátima, ela te ajuda muito, né? A Fátima Sampaio. E vocês foram batizados no Rio Jordão, em Israel. Como é que foi esse batismo? Foi maravilhoso, né? O segundo batismo. Sim, eu fui batizado na Igreja Católica, né, que eu era católico, e esse segundo batismo foi no Jordão. A revista Caras acompanhou esse lance. Eu vi. Então, até na internet tem essa foto lá, se não me engano. Cid, você está com 70 anos de carreira, você disse 89 anos. 72 de carreira, eu comecei aos 17. 72 de carreira, 89 de idade. Isso. 90 tem que ter um festão. O número redondo, 90. Eu não sou festeiro. Eu participei daquela festa com você porque eu estava lá. O Lírio me levou. Falou, olha, o Mauri tá aí e tal. Então eu vou lá dar um abraço nele. E daí nós comemoramos juntos. Quantos anos é isso, mais ou menos? Faz um bocado. Eu acho que eu estava fazendo 82. Portanto, 7 anos atrás. Então, exatamente.
Você continua fazendo ginástica? Continua muito ativo? Hoje eu tenho uma academia com vários aparelhos importados, mas hoje eu aderi ao Pilates. Ao Pilates. Você conhece o Pilates? Sim, da bola. Da bola e do elástico, você estica aquilo ali e o músculo todo ali. Deixa eu ver. Meu Deus. Deixa eu ver. Fazer comparação aqui. Que inveja, Cid. Eu dei entrevista pro Gordo e lá pelas tantas eu falei, falando, olha, o elástico, não sei o quê, bota, o meu peito tá grande. Vou falar um pouquinho umas coisas que eu sei do Jornal Nacional. Diz que uma vez na bancada do Jornal Nacional, você cuspiu um pedaço de gengibre que estava na tua boca. Isso tá aí. Deixa eu ver. É o gengibre? É o que você. Isso é para poder deixar a voz calibrada. Exatamente. Isso é gengibre? Uma bala de gengibre? Não, não é bala, é gengibre mesmo, é um pedaço da raiz. Todo dia você faz isso? Toda hora. Toda hora? Que loucura. Virou mania, né? E é verdade que numa das suas apresentações do Jornal Nacional, o pedaço de gengibre escapou? Estava no jornal e tal, e aí de repente escapou. Aí chegou, mas Cid, o que houve? Você está fazendo careta agora? Não, é que escapou o gengibre. Quer dizer que o gengibre você recomenda. Diz que antes você usava sal marinho. Sal marinho não. Sal marinho, todo mundo vinha pedir uma pitada. Chico Anísio, enfim, todos no tempo do rádio, né? Depois, na sequência, conversando com uma cantora, não sei se você se lembra, Elisete Cardoso. A Elisete falou, Cid... Entrevistei honradamente. Olha, Cid, você sabe que eu uso cravo da Índia. Cravo da Índia? Daí eu fui nas águas dela, né? Comprei um vidrão assim de cravo da Índia, então passei a colocar o cravo da Índia aqui, encaixado como está o gengibre. Sabe o que eu ganhei com isso? Uma tremenda gengivite. Aí então optei e adotei agora o gengibre. A sua voz continua maravilhosa. Olha, modéstia à parte, bem melhor. Bem melhor, você acha? Bem melhor. Você nunca fumou? Nunca bebeu? Eu não gostava da minha voz, né? Você não gostava? Não. Porque um dia ela estava bem, outro dia não estava, mas agora eu tenho absoluto controle dela. Qual foi o maior estresse que você passou como apresentador do Jornal Nacional? Você ficou 27 anos apresentando... Uma vez eu estava no estúdio e colocaram um plástico assim perto da luz, assim, né? E aquilo ali pegou fogo. Então aquela fumaceira, eu e o Chaperém, a gente não sabia como vamos sair, vamos enfrentar o incêndio. Daí botaram lá o slide e tal, e nós saímos tossindo e tal. Foi o estresse também. Essa informalidade aí que o próprio Boni falou aqui no meu programa, que é hoje usada no Jornal Nacional, estou falando do William Bonner, chamar a de Maju, essa coisa toda. Como é que você vê isso? Eu não tenho nada contra, eu achei uma pitada de informalidade até bom, mas na tua época acho que não cabia isso. Não cabia, mas eu gostaria de estar vivendo essa época, porque eu gosto de levar tudo na brincadeira. Entendi. Isso descontrai e você, enfim, é o meu jeito de ser. Você já apresentou o Jornal Nacional até de bermuda. Eu acho o seguinte, que tudo em excesso não é bom. Então, por exemplo, um filme, comédia, cinema, eu evito, eu não vejo, não gosto. Não? Não. Eu gosto de situações engraçadas em filmes, até em drama. Pode surgir uma situação engraçada e eu morrer de rir. Mas não é uma comédia. Você não gosta de comédia? Não, comédia, pastelão, não está fora. Estou fora. Mas quando você apresentou o Jornal Nacional de bermudas, foi muito divertido. Mas isto não é comédia. Isso foi quase uma comédia. Eu estava descendo de Petrópolis, eu tinha uma casa lá, jogando tênis e tal. Desci bem antes, mas fui colhido por uma tempestade. A Avenida Brasil cheia d'água e tal. E cheguei, então... Faltava assim, 2 minutos, mas eu tinha lá roupa, né?
Então eu botei e tal, e até hoje eu tenho pesadelo que o Léo Batista já estava sentadinho ali para me substituir. Mas aí Alice Maria ao lado, aqui comendo a unha e tal, mas vai que dá, vai. Daí eu naquele nervosinho e tal, botei a gravata e tal, sentei quando fiz assim no ar. Então, você sabe que eu tenho pesadelo até hoje, hein? Por causa disso. Eu sonho que o texto que eu estou lendo apagou a letra, enfim, eu sofro com isso até hoje. Você tinha um teleprompter, claro. Tinha. Não, na época tinha já. E o texto na mão, não é? Exatamente. Outra coisa, Cid, em 1955 você foi ator, ao que me consta. Você trabalhou num filme chamado Angu de Caroço? Foi o Angu de Caroço. Como é um vitupério? Vitupério, é um vitupério, o Angu de Caroço. Agora, mas é uma comédia com esse nome. Se eu soubesse dessa palavra, na época eu ia usar o vitupério. Foi uma pontinha lá. Houve um convite na época para fazer um papel de galã. E eu não pude aceitar porque o cachê não correspondia ao que eu gravava de comerciais, né? Entendi. Então eu tive que desistir do cinema. Mas gravei o Canal 100, que foi um jornal premiadíssimo aí, né? Cid Moreira, eu tenho orgulho em poder conversar com ele. Gostei do papo com você. Isso vai virar até uma novela, pelo que eu vejo, né? Se você for aproveitar todo o material. Me diga uma coisa, Cid, não vai ter festão com 90 anos? Mas olha, tem que fazer um... Você está com 16 anos ao lado da Fátima. Deixa a Fátima organizar. Bom, eu não gosto de festa, né? Mas só os seus amigos. Você tem muitos amigos? Vamos deixar a coisa rolar e... sei lá. Me convide, hein, por favor. Você vai ser convidado. Se houver festa, você tem que estar lá. 90 anos. Ok. Um abraço, Cid Moreira. Um abraço. Fala boa noite aí. Senhoras e senhores? Senhoras e senhores do programa do Amaury, o meu... boa noite. Ó, vocês viram a Fátima Sampaio lá em cima, enquanto eu fazia a entrevista com o Cid, agora estou trazendo a Fátima aqui. Ela está há 16 anos, casada com o Cid Moreira. E nós falamos dos 90 anos do Cid, mas ela está me contando, e eu quero que ela conte para vocês, que os 90 anos do Cid Moreira, e ele bem o merece, vai haver um festival de comemorações. Nós queremos fazer, né? Ele não é festeiro, ele é bem discreto. Mas é uma data que merece, né, Amaury? Tem que fazer, não pode deixar passar em branco. Né? Então, vai ter um documentário sobre ele, tem uma equipe, a TV Zero, que é um pessoal bastante sério, bastante conhecido, que está junto com a diretora, a Clarice Salib, já está preparando, estudando toda a história do Cid para fazer um documentário. Tem também alguns eventos, vai começar agora, em dezembro, ele vai estar em Belo Horizonte, né? E a gente vai estar falando sobre isso, ele vai falar sobre o que a cidade significa para ele, ele vai falar sobre o mundo do jornalismo, que ele viveu, né, 72 anos de profissão, ele vai estar falando sobre essa transformação que a Bíblia trouxe na vida dele, na minha vida, né? E nós vamos então estar programando durante o ano, até setembro do ano que vem, uma série de eventos para estar lembrando dessa data tão especial. E eu me sinto muito honrada de ser esposa dele. Sou mais velhinha que ele, né? Noventinha! Sou mais velhinha que ele está muito bem de saúde. Fátima, nossa, vem cá. Tá ótimo, tá melhor que a gente. Fátima. Não tem nada, é uma saúde ótima. Zero bala. Zero bala, não tem problema de colesterol, disso ou daquilo, como, né, as pessoas vão tendo a uma certa idade. Infelizmente, o tempo ele é cruel e as pessoas vão envelhecer a aparência. Mas tem uma cabeça muito boa, né? Tem muitos sonhos, isso é muito bonito, né? Eu invejo até. Ele lembra de tudo. A memória está intacta. Intacta, e olha que não é pouca coisa, né? Foi rádio, TV, jornais de cinema, que eram muitos.
muitos documentários, foram mais de 1000 propagandas na televisão. Uma loucura, comerciais. Comerciais, é uma experiência incrível. E ele tem um humor muito próprio, muito gostoso. Me diga, a gente deu certo, né? Muito legal. Como é que você conheceu o Cid Moreira? Como é que você se conheceu? Eu sou jornalista, sou repórter, né? Sou básica, sou repórter. E eu trabalhava para uma revista, né, de circulação nacional, e ele foi fazer um evento. Eu morava em Fortaleza, trabalhava no jornal O Povo lá, e ele foi fazer um evento lá, foi jogar tênis, um campeonato master. E eu fiz uma entrevista com ele, daí depois ele mandou flores agradecendo, gostou da matéria, ele começou a arrumar desculpas e a gente começou a se chavecar. Começou a me paquerar. Eu achava ele muito sério, com aquele nevozeirão, eu acho que eu estou meio pirada, não é verdade não. Eu estou interpretando mal. Mas não é um homem, um ser humano maravilhoso que merece a companhia, né? E estamos muito bem, graças a Deus. Que bom, muito Fátima. Felizes. Me envolva nessas... Estão morando onde? Moramos em Petrópolis. Petrópolis, Teresópolis, lá uma área de proteção ambiental maravilhosa, com fonte, com muito bichinho, muita alegria. Um dia vai lá conhecer. Qualidade de vida. Sensacional. Ele é vegetariano, né? Então a gente tem a própria... horta orgânica, né? Tem. Ele é muito preocupado com isso, se cuida muito, é muito legal. Ainda faz exercício. Eu tenho medo agora, né? Aos pouquinhos eu fui sentindo um pouco o peso da idade dele. No começo, nos primeiros anos, não tive medo nenhum. Mas agora eu estou tomando mais cuidado com ele. Eu vou ser a protetora dele, né? Eu vou cuidar dele até os 100 e pouco, se Deus quiser. E ele faz exercício ainda, ele faz esteira. Eu tenho medo dele cair da esteira, por exemplo. Aí o que nós fizemos? Claro, vai machucar, quebrar um osso. É tudo muito mais delicado, a pele mais delicada. Tem que tomar cuidado. Aí o que nós criamos para ele, ele ama fazer esteira. Então ele pegou, sabe essa roupa que os meninos vestem para poder limpar vidro? Aquela que é obrigatório usar por segurança? Sim. Então ele põe aquilo e ele faz a esteira. Se ele for cair, ele senta ali, ele não se machuca. Amortece. A roupa amortece a queda. Isso, é um suporte, né? Então a gente vai achando jeitos para ele se manter com saúde, envelhecer com dignidade, com beleza. Prestou um serviço maravilhoso para o público brasileiro, não? É claro, e essa Bíblia, né, Amaury? Que coisa mais linda. Mais linda. Todo mundo vem falar quanto consola, o quanto alivia, dá sentido para a vida. Então, de tudo, é muito bonito ver ele utilizando a voz para uma coisa mais profunda, mais sagrada, né? Não tão superficial como essas outras coisas da nossa vida. É um presente de Deus e eu sou muito grata a ele. Muito grata. Beijo, Fátima. Obrigada, viu? Parabéns. Opa. Cuide bem de Cid Moreira. Nossa, você falou né? 100 e poucos, hein? Esse cara vai até uns 128, mais ou menos. Deus é que sabe, né? Deus é que Mas sabe. Enquanto eu estiver aqui, darei com muito carinho e muito amor, né? O que eu pretendo.